você ainda não domina a arte de persuadir e convencer pessoas, precisa entender uma coisa: está perdendo espaço. No mundo em que vivemos, quem não sabe influenciar, negociar e conduzir conversas fica para trás em oportunidades, em conquistas profissionais e até em relações pessoais. É duro, mas é verdade. Persuasão não é luxo, é sobrevivência. E se existe um personagem que mostra isso com maestria, é Tyrion Lannister, de Game of Thrones. Ao longo da série, ele prova que mesmo sem força física, mesmo subestimado e ridicularizado, é possível vencer gigantes apenas com inteligência e o poder das palavras. E é exatamente esse poder que vamos destrinchar aqui, mostrando como você pode aplicar as mesmas estratégias de Tyrion para se tornar mais influente em qualquer situação. Aqui no canal eu trago análises dos personagens mais icônicos dos animes e do cinema, mas não paro na teoria. Eu te mostro como as estratégias deles podem ser aplicadas na sua vida real, para você se tornar mais confiante, mais influente e mais preparado para qualquer desafio. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. A primeira estratégia de Tyrion Lannister é a observação. É fácil lembrar dele como um personagem que sempre tinha uma resposta rápida e irônica, mas a verdade é que antes de abrir a boca, ele era um mestre em escutar. Tyrion raramente entrava em uma conversa sem antes ter lido o ambiente, reparado nos olhares, nos gestos e até naquilo que não era dito. É assim que ele conseguia ser sempre preciso. Ele entendia que informação é poder, e o silêncio, quando usado corretamente, pode ser mais persuasivo do que qualquer fala. Em Game of Thrones, Tyrion sobrevive em um mundo onde todos o subestimam, e justamente por ser subestimado, ele tem a chance de observar mais do que os outros. Ele não se lança em julgamentos apressados, ele coleta dados, percebe padrões e quando finalmente fala, sua fala é munida de conhecimento. Na vida real, essa habilidade é essencial. Em reuniões de trabalho, em negociações, até mesmo em discussões pessoais, a maioria das pessoas falha em persuadir porque está mais preocupada em falar do que em ouvir. A lição de Tyrion é clara: só convence quem entende de fato o que está acontecendo ao redor. Escutar profundamente é como mapear o terreno antes de iniciar a batalha. Quem fala sem ouvir é como um guerreiro cego entrando em combate. A segunda estratégia é usar a vulnerabilidade como força. Tyrion nasceu marcado por aquilo que em Westeros era visto como uma fraqueza irreversível, sua condição física. Desde criança foi ridicularizado, rejeitado até pelo próprio pai, que o culpava pela morte da mãe do parto. Qualquer outro teria se escondido sob esse peso, teria deixado a vergonha guiar seus passos. Tyrion fez o contrário. Ele expôs a fraqueza antes que os outros pudessem usá-la contra ele. Ele mesmo dizia em uma de suas frases mais emblemáticas: "Nunca esqueça quem você é. O resto do mundo não esquecerá. Use isso como armadura e nunca poderá ser usado para te ferir." Esse pensamento resume uma das armas mais poderosas da persuasão. Quando você assume suas vulnerabilidades, ninguém mais pode manipulá-lo através delas. Isso cria uma impressão de autoconfiança que desarma qualquer crítica. Na vida real, essa estratégia pode ser aplicada em entrevistas de emprego, quando alguém reconhece uma falha, mas mostra como aprendeu com ela. Ou em relacionamentos, quando admitir uma insegurança gera intimidade e respeito. A vulnerabilidade, quando trazida com consciência, cria uma conexão genuína. As pessoas confiam mais em quem não finge perfeição. Tyrion, em vez de se esconder, colocou sua condição como parte de sua identidade. E isso lhe deu uma força que nenhum insulto poderia quebrar. A terceira estratégia é humor inteligente. Tyrion não sobreviveria sem sua língua afiada, e isso não significa apenas sarcasmo, mas a habilidade de usar o humor como ferramenta de controle. O humor de Tyrion desarma inimigos, cria aliados e reduz a tensão em situações de extremo perigo. Pense na diferença entre alguém que tenta impor respeito pelo medo e alguém que conquista respeito pela inteligência e pela leveza. O primeiro sempre gera resistência, o segundo muitas vezes conquista até mesmo quem se opõe. Tyrion usava o humor como um escudo, mas também como uma espada. Quando era humilhado, respondia com ironia, invertendo o jogo. Quando estava em desvantagem, usava uma frase sagaz para mostrar que não seria tão facilmente dominado. Mas seu humor não era vazio, vinha sempre acompanhado de raciocínio, de timing perfeito.
Essa combinação é extremamente poderosa, porque o humor cria a abertura. Ninguém gosta de ser manipulado ou pressionado, mas todos gostam de rir. Ao provocar risos, Tyrion relaxava os outros e fazia com que sua mensagem entrasse de forma natural. Na vida real, saber usar humor de forma sutil pode mudar completamente uma conversa. Um vendedor que sabe quebrar a formalidade com uma piada leve se conecta mais rápido. Um líder que sabe rir de si mesmo conquista respeito genuíno. O segredo não é ser engraçado por ser engraçado, mas usar o humor como chave para abrir portas que de outra forma estariam trancadas. E por fim, a quarta estratégia, talvez a mais impactante, o domínio das narrativas. Tyrion sabia que fatos por si só raramente convencem. O que convence são histórias. Ele entendia que as pessoas não são movidas apenas pela lógica, mas principalmente pelas emoções. Por isso, quando precisava ganhar aliados, defender sua vida ou propor soluções, Tyrion recorria ao poder de contar histórias. No julgamento que quase condenou à morte, por exemplo, ele usou a narrativa de como sempre foi desprezado e injustiçado para virar a opinião pública. Ao invés de apelar para argumentos frios, ele fez as pessoas sentirem. Essa é a essência da persuasão, levar o outro a experimentar uma emoção que o conduza à decisão. No mundo real, todos os grandes comunicadores dominam esse princípio. Um político não fala apenas de números, mas conta a história de uma família. Um empreendedor não apresenta só gráficos, mas mostra o impacto humano de sua ideia. Narrativas conectam, inspiram e, quando bem usadas, se tornam irresistíveis. Tyrion era mestre em criar imagens na mente de quem o ouvia, transportando a conversa para além da lógica e prendendo a atenção. Aprender a dominar narrativas é aprender a falar de maneira que não apenas convença, mas que marque. No fim, o legado de Tyrion Lannister como personagem é a prova de que a persuasão não depende de tamanho, de força ou de posição social. Ela depende da capacidade de observar, de assumir vulnerabilidades, de usar o humor como arma e de contar histórias que toquem o coração. Ele sobreviveu e influenciou reis, rainhas e exércitos inteiros porque entendeu que palavras bem usadas têm mais poder do que 1000 espadas. E se você aplicar essas 4 estratégias na sua vida, perceberá que o poder de convencer qualquer pessoa já está ao seu alcance. Tyrion Lannister nos mostra que a verdadeira força não está apenas nos músculos ou nas espadas, mas na mente e na maneira como usamos as palavras. Observar antes de falar, transformar a vulnerabilidade em força, usar o humor como arma e dominar narrativas são estratégias que atravessam séculos e continuam sendo as mais poderosas no mundo de hoje. Se você aplicar isso na sua vida, não importa se está em uma sala de reunião, em uma negociação ou em uma conversa com amigos, você vai perceber que a influência não é sorte, é técnica. Comente abaixo qual palavra você acha que define melhor Tyrion e se você concorda com o que foi dito neste vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Vamos continuar explorando personagens que têm muito a nos ensinar sobre comunicação, estratégia e persuasão.